Bom dia, prazer falar contigo, Felipe. Qual é a avaliação que o Tribunal de Contas da União está realizando das obras da Copa do Mundo? O que vamos ter de pronto em termos de Brasil para o Mundial? Temos menos de um mês para concluir todas as obras. Bem, nós visitamos várias capitais, estamos fazendo diálogo público para melhorar a governança do Brasil e levando informações para os gestores e acompanhando as obras da Copa. Eu estive em Natal, estive em Cuiabá, estive também em Fortaleza, agora estou no Rio. Ontem vimos lançar aqui o portal da Transparência, Fiscalize as Olimpíadas 2016. E, enfim, visitamos várias capitais no sentido de avaliar como é que está a situação. A grande deficiência são os aeroportos, né, que não ficaram prontos. Sim. Aqui mesmo o Galeão, no Rio, é uma obra que não foi realizada, portanto o prédio deixa a desejar, o aeroporto do Galeão. Fortaleza, as obras não foram feitas, portanto também não se avançou em relação aos aeroportos, e especialmente também Cuiabá, tive visitando lá, as obras de mobilidade urbana e o próprio aeroporto não estavam prontos. Espero que o aeroporto termine antes da chegada dos turistas para a Copa. Em Natal, estive lá visitando o terminal portuário que estão finalizando, mas tem um detalhe interessante. Sim. A Natal foi feito o terminal depois de uma ponte que boa parte dos navios que irão para a Copa lá não passarão porque a ponte é mais baixa que a altura dos navios. Ou seja, então, a engenharia brasileira é um absurdo isso. Você constrói uma ponte imaginando que vão chegar, inclusive vão passar por ali transatlânticos, e os transatlânticos não poderão cruzar sob ela. Até falei com o chefe da Casa Civil, depois de ver a situação, para ver se autorizavam a desembarcar com pequenos botes do navio, porque senão vão ter que desembarcar em Recife e vão providenciar 80 ônibus para levar os turistas até Natal. Os mexicanos, especialmente, vêm no navio com mais de 3 mil visitantes que terão que talvez descer bem provavelmente em Recife para depois viajar para Natal. Ou seja, são situações constrangedoras que faltou planejamento no Brasil e a consequência são esse constrangimento que alguns turistas terão dificuldade para deslocamento. E a mobilidade urbana, eu acho que o grande problema, os estádios vão ficar prontos com finalizações, sim, como Itaquerão, que está sendo finalizado, com algumas dificuldades, mas mostrou que, apesar de nós termos avisado em 2008, 2009, o TCU alertou, procuramos fazer tudo para não atrasar nenhuma obra. Aliás, não atrasamos nenhuma obra na fiscalização. Fizemos uma economia de sobrepreço que já estava estabelecido, repactuando contratos de 700 milhões nas obras da Copa. Então a gente está procurando ajudar a fazer a nossa parte, mas infelizmente o que acontecerá é que terá constrangimentos na mobilidade urbana, especialmente. Presidente, aí mesmo em Porto Alegre, as obras de infraestrutura foram deixadas de ser feitas porque não foram aprovados pela Caixa o planejamento, em torno de 450 milhões que Porto Alegre deixou de utilizar. Pode ser que seja utilizado através do PAC, mas para a Copa, infelizmente, não serão utilizados. Presidente, eu sei que o senhor tem alguns compromissos, vamos lá, vamos tentar agilizar algumas coisas. Em primeiro lugar, com relação a essa ponte de Natal, alguém vai ser responsabilizado pelo Tribunal de Contas da União? Bem, nós fizemos em convênio com os Tribunais de Contas do Estado. Me parece que a obra do terminal está sendo feita e vai ser realizada. O problema é que a ponte já foi feita há alguns anos e não foi planificado de forma adequada em relação ao porto, à altitude. Então, sim, ela foi dentro da legalidade. Inclusive, eu fui relator dela, a gente fez
uma série de apontamentos para repactuar contratos lá atrás. Então o problema lá realmente é um problema de falta de planejamento e não de superfaturamento, nem exatamente. Tá certo. Com relação a Porto Alegre deixou de receber esses 450 milhões de reais, o prefeito disse que ele vai estar no PAC da mobilidade, colocado essas novas obras. Mas as obras em andamento em Porto Alegre, como é que o tribunal acompanha elas? Porto Alegre, por tudo que o senhor não, como o senhor não falou em Porto Alegre na sua primeira resposta, eu imagino que nós estejamos bem melhor, apesar de todas as críticas que acontecem aqui na cidade, que as outras capitais. Porto Alegre está em situação melhor porque resolveu não fazer, né? Uhum. Então, não tem o problema de obra inacabada, porque não foram feitas as obras mais importantes que poderiam se estabelecer. Então, o que a gente vê em Porto Alegre, que o nosso aeroporto, a pista não foi aumentada, conforme estava previsto inicialmente, e nós estamos acompanhando, o tribunal está acompanhando, especialmente as obras do aeroporto, e claro que boa parte das obras de mobilidade acabaram sendo feitas. E em Cuiabá, por exemplo, as obras estão sendo feitas e não vão ser finalizadas, mas lá houve a opção por fazer. Porto Alegre fez a opção de não fazer. Uhum. E o que aconteceu em Cuiabá, que boa parte da estrutura que tinha de urbanização foi retirada, e Porto Alegre decidiu não fazer. Portanto, a situação de Porto Alegre é melhor, certo, porque acabou não fazendo. Bom, o que dá para se pensar em termos de imagem do Brasil? O senhor é um homem que conhece bastante outros países, conhece muito o Brasil e conhece outros países. Nós vamos fazer uma boa Copa, vamos passar vergonha na Copa, ou qual é a sua avaliação? O Brasil, se não melhorar a governança, dificilmente vai se transformar em um líder em nível mundial e, claro, vai passar a vergonha no sentido de que não vai poder receber de forma adequada um turista europeu que chega e que pegasse um trem para ir para uma cidade como é comum na Europa e de chegar direto ao estádio através do metrô, isso não vai acontecer em boa parte do Brasil. Ou seja, teremos dificuldades. E aí, os nossos taxistas estão treinados adequado, os nossos motoristas de ônibus estão treinados adequados em São Paulo para chegar no Itaquerão ou chegar no nosso estádio do Beira-Rio. Isso que nós vamos ter que suplantar com a simpatia do brasileiro. Essa é a expectativa. Mas o senhor está dizendo para mim, então, que vamos passar vergonha. De certa forma, a vergonha já estamos passando pelos protestos que estão nas ruas, né? Uhum. Dizendo que, alguns países dizendo e recomendando que não venham ao Brasil porque não tem a segurança adequada. Estamos conversando com o presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Me diga o seguinte, até agora a gente diz, a grosso modo, que não se sabe quanto foi investido no Pan-Americano de 2007 no Rio de Janeiro. Em quanto tempo nós saberemos quanto de dinheiro público foi investido na Copa do Mundo? O Tribunal de Contas da União vai apresentar um estudo global dos investimentos? Depois que as obras finalizar, nós temos condições de fazer a avaliação final, porque muitas vezes são repactuados contratos, feito aditivo de 5, 10, até 25%. Então depende das obras que estão sendo feitas e daquelas que são finalizadas. Mas com certeza vai passar de 20 bilhões, poderá chegar a 30, depende de como será o andamento das obras que ainda estão sendo feitas. Certo. Há algum caso grosseiro de superfaturamento nas obras? Já existem denúncias feitas contra obras da Copa do Mundo? Nós encontramos sobrepreço. O superfaturamento acontece e a gente não detecta o sobrepreço. Nós fizemos economia de 700 milhões. O estádio do Maracanã, 100 milhões. Portanto, um valor bastante acentuado que a gente detectou e fez repactuar os contratos. Nós fizemos uma economia o ano passado no Brasil, com trabalhos preventivos do TCU, de 20 bilhões de reais. De obras gerais, não somente Copa. Copa, 700 milhões as obras que nós fiscalizamos. Bom, só para fechar, Olimpíada de 2016, nesse caso, o que vocês já estão olhando para daqui a 2 anos? Aqui no Rio nós vamos verificar como é que estão as obras do metrô, que é a preocupação, que está sendo feita até a Barra da Tijuca, talvez seja esse o grande legado. A Transcarioca vai ficar pronto
Agora, no dia 1º de junho, o prefeito me informou ontem, o governador diz que as obras do metrô estão dentro do previsto. Há um grande atraso e a preocupação maior em relação às Olimpíadas é o complexo de Deodoro, onde vão ser as provas de canoagem, enfim, hipismo, várias provas que não iniciaram as obras ainda. E me parece que agora, nesse próximo mês, será feita a licitação no final desse mês. Portanto, esperamos que essas obras possam ser terminadas, porque falta praticamente 2 anos somente para as Olimpíadas. O senhor é um homem experiente hoje em obras. Tem um noticiário internacional, as fontes são as mais variadas e muito é fofoca, muito é pressão. Mas vamos lá, existe uma notícia que percorre o mundo nas redes sociais hoje que o Brasil poderia ser descredenciado da organização da Olimpíada 2016. O senhor acompanhou isso de alguma forma? O senhor teme por isso em função do atraso também dessas obras todas? Eu não acredito, porque a própria Comitê dos Jogos Olímpicos estava no Rio naquele período que saiu essa notícia, e alguns estavam acompanhando e não se manifestaram de forma contundente. Quem manifestou de forma contundente fora do país foi o outro integrante do comitê. Portanto, eu acho que as obras serão finalizadas com algum atraso, mas haverá possibilidade de fazer, sem sombra de dúvida, os Jogos Olímpicos no Rio. Estamos conversando com o presidente do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes. Eu pedi 1 minuto a ele para uma informação da reportagem em Guaíba e volto com ele conversando a respeito de CPI da Petrobras.